Camila estava no corredor com o balde na mão quando ouviu o grito do bilionário dono da empresa vindo de dentro da sala. Me traga um tradutor agora. Qualquer pessoa neste prédio que fale japonês. Ela parou e caminhou até a porta. Com licença, eu falo japonês. Posso entrar? Quando o diretor comercial a viu, soltou uma gargalhada e disse, na frente dos executivos japoneses, na frente do dono da empresa, na frente de todo mundo... Por favor, você vai confiar na faxineira. Camila ouviu cada palavra, não desviou o olhar. Minutos depois, ela diria uma única frase em japonês que faria aquela sala inteira esquecer que ela havia entrado ali com um balde nas mãos. Se você já foi subestimado alguma vez na vida, deixa o like agora, porque essa história foi feita para você. A reunião havia sido marcada com 3 semanas de antecedência. Não era uma reunião qualquer. Era o encontro final. O momento em que o Grupo Tanaka, um conglomerado japonês de automação industrial, viria pessoalmente para discutir os últimos termos e assinar o contrato que levaria a empresa de Eduardo para o mercado asiático. Um contrato que havia levado 2 anos para chegar até ali. 2 anos de videoconferências, viagens, apresentações, ajustes. 2 anos de Eduardo construindo, tijolo por tijolo, uma relação de confiança com homens do outro lado do mundo que não fechavam negócio com pressa. Eduardo havia voado de Florianópolis especialmente para esse dia. Chegou na véspera, dormiu no hotel, acordou cedo. Estava pronto. O que ele não sabia era que, às 9h40 da manhã, o telefone de Maurício Andrade havia tocado com uma notícia que mudava tudo. O intérprete havia sido contratado com antecedência, confirmado na véspera. Era um profissional experiente, especializado em contratos corporativos, indicado pela própria agência de relações internacionais que a empresa usava há anos. Mas às 9h40 a agência ligou. Acidente de carro na Marginal. O intérprete estava na UPA, sem substituto disponível para o japonês naquele prazo. Maurício tentou 3 agências diferentes. Nenhuma tinha alguém disponível para japonês corporativo em menos de 2 horas. Tentou localizar internamente. Perguntou para o RH, para a área de tecnologia, para o departamento jurídico. Ninguém. E então tomou uma decisão que dizia muito sobre quem ele era. Decidiu não contar para Eduardo. Não ainda. Ficou tentando resolver sozinho, na esperança de que aparecesse alguma saída antes que o chefe precisasse saber. Ficou assim até os japoneses entrarem pelo elevador às 10 em ponto, e a saída nunca aparecer. A reunião começou em inglês. Os executivos do Grupo Tanaka tinham inglês funcional, e os termos gerais do contrato já haviam sido discutidos assim nas semanas anteriores por videoconferência. Por 40 minutos tudo correu dentro do esperado. Apresentações, confirmações, revisões de cláusulas menores. Eduardo estava tranquilo. Maurício estava suando frio no canto da sala. Então chegaram à cláusula central. Era a mais delicada de todo o contrato, a que definia responsabilidade por falhas de implementação técnica durante os primeiros 18 meses da parceria. Havia gerado tensão nas semanas anteriores, exatamente porque envolvia riscos reais dos 2 lados, e cada palavra precisava ser entendida com precisão absoluta. O Sr. Tanaka parou, olhou para o assessor jurídico ao seu lado. Disse algo em japonês, breve e firme. O assessor concordou com um aceno. E Tanaka declarou em inglês precário, mas sem hesitação. Esta cláusula. Preciso discutir em japonês. Sem japonês, não assino. Era uma postura que Tanaka adotava em negociações delicadas há anos. Quando o assunto era complexo demais para uma língua que não era a sua, ele exigia o idioma nativo, para garantir que nenhuma palavra fosse mal interpretada, para garantir que o que ele estava assinando era exatamente o que havia entendido. Era razoável. Era o direito dele.
e estava destruindo a reunião. Maurício finalmente virou para Eduardo e contou o que havia acontecido com o intérprete. Contou com a voz de quem sabe que o estrago já está feito. Rápido, técnico, como se a frieza pudesse diminuir a gravidade. Eduardo o olhou de uma forma que Maurício não esqueceria tão cedo. Não era raiva, era algo pior. Era a clareza de quem acabou de entender que havia sido mantido no escuro. Do outro lado da mesa, Tanaka escutou a explicação com a paciência educada de quem já tomou sua decisão. Depois, fechou a pasta com cuidado. O assessor mais jovem inclinou a cabeça levemente e disse em inglês: "O Sr. Tanaka diz que, sem alguém que possa discutir os termos desta cláusula em nosso idioma, ele prefere retomar o contato por escrito. Nosso voo parte em 3 horas. Retomar por escrito." Eduardo sabia o que isso significava. Significava semanas de e-mails. Significava reagendar. Significava que a janela que havia levado 2 anos para abrir estava se fechando. Devagar, educadamente e de forma irreversível. Ele se levantou. Caminhou até a porta. Abriu e disse para o corredor aquelas palavras que ninguém ali havia planejado dizer naquele dia. O corredor estava quase vazio. Havia uma moça com um balde parada 3 metros adiante, uniforme azul, cabelos presos, olhando para ele com a atenção quieta de quem está acostumada a ser ignorada, mas nunca deixa de prestar atenção. Ela ficou parada por 2 segundos. Depois caminhou até a porta da sala, olhou para dentro e disse com a voz de quem não estava pedindo licença: "Eu falo japonês. Posso entrar?" Maurício virou o rosto na direção dela. E o que veio no rosto dele não era surpresa. Era algo diferente. Algo que deixaria tudo muito mais complicado do que parecia. Camila Souza tinha 28 anos e havia aprendido muito cedo que ninguém vinha salvar ninguém. Não foi uma conclusão amarga. Foi uma observação prática tirada de fatos concretos. Quando seu pai morreu, ela tinha 16 anos, ele tinha 41, e o coração parou sem avisar numa manhã de terça. O que ficou para trás foi uma dívida de aluguel, um irmão mais novo de 7 anos, chamado Mateus, e o silêncio de quem percebe que a vida não vai pausar para dar tempo de processar. Camila processou enquanto trabalhava. Começou aos 14, antes mesmo da morte do pai. Um mercadinho no bairro, reposição de prateleira, 4 horas por dia depois da escola. Depois do pai, o turno dobrou. A escola continuou. Era a única coisa sobre a qual ela não negociava. A escola continuava, custasse o que custasse em cansaço. Porque ela havia decidido, com a clareza fria de quem não tem margem para romantismo, que educação era a única saída que não dependia de sorte. Quando terminou o ensino médio, foi para a Faculdade de Letras com habilitação em tradução, pagava as mensalidades com o próprio salário. Estudava no metrô entre um turno e outro, nas madrugadas de sexta depois que Mateus dormia, nos intervalos de almoço que nunca eram de almoço de verdade. Não reclamava disso, era a vida dela, e ela a tratava com cuidado. Mas o japonês não havia chegado pela faculdade. Antes da empresa de limpeza, Camila havia trabalhado por quase 3 anos num lar de idosos no bairro de Santana. O trabalho era parecido: limpeza, organização, cuidado com os espaços. Mas o ambiente era diferente, menor, mais quieto. E havia, naquele lugar, uma senhora chamada Setsuko Yamamoto, 83 anos, imigrante de 2ª geração, filha de japoneses que haviam chegado ao Brasil ainda jovens e construído a vida do zero numa cidade que não falava a língua deles. Setsuko havia crescido entre 2 idiomas, 2 mundos, 2 jeitos de entender o tempo, e na velhice, quando a memória começou a afrouxar, os 2 mundos passaram a se misturar. Ela alternava entre o português e o japonês sem perceber, como se a mente fosse voltando aos poucos para o idioma da infância.
Os filhos de Setsuko raramente apareciam, ligavam, mandavam flores no aniversário, mas a presença física, aquela coisa que não se substitui, era rara. Numa tarde de quarta-feira, enquanto Camila varria o corredor próximo ao quarto de Setsuko, a velhinha começou a falar, em japonês, para ninguém em particular, ou talvez para alguém que só ela conseguia ver. Camila parou de varrer, ficou ouvindo. E então, sem saber muito bem porquê, puxou o banco que ficava no corredor e sentou do lado de fora do quarto, apenas para não deixar aquela voz falar para o vazio. Setsuko percebeu. Virou o rosto. Olhou para aquela moça jovem, sentada no corredor, com a vassoura ainda na mão, e perguntou em português com sotaque leve. Você entendeu alguma coisa? Camila disse que não. Setsuko sorriu. E foi o sorriso de quem acabou de ter uma ideia. Então eu ensino. As tardes de quarta viraram um ritual. Setsuko ensinava palavras, expressões, a lógica do idioma que funcionava de um jeito completamente diferente do português. Camila anotava tudo num caderninho que comprou especialmente para isso. Perguntava o significado de cada coisa, pedia para repetir quando não entendia. Voltava na semana seguinte com dúvidas das anotações anteriores. Para Setsuko, era uma das poucas horas da semana em que alguém de fato a ouvia. Para Camila, era algo que ela não sabia nomear direito, uma porta que havia se aberto sem que ela tivesse procurado e que parecia levar para algum lugar importante. Em 2 anos, ela conversava. Não com fluência de escola, com fluência de quem aprendeu um idioma olhando nos olhos de alguém. O tipo de fluência que carrega entonação, pausa, o peso que certas palavras têm quando ditas de um jeito e não de outro. Depois, ela foi atrás do resto, cursos online, gramáticas, textos técnicos, para praticar tradução como exercício da faculdade. O idioma foi deixando de ser herança afetiva e se tornando ferramenta real. Quando Setsuko morreu, numa manhã de julho, Camila foi a única funcionária presente no velório. A família estranhava aquela moça de jaleco que ficava num canto sem falar com ninguém. Mas Camila sabia exatamente quem era naquele lugar. Era a pessoa com quem Setsuko havia passado mais horas conversando nos últimos 2 anos de vida. E o idioma que havia herdado daquela senhora, esse ninguém poderia tomar. Quando a vaga de faxineira na empresa de tecnologia apareceu, com salário maior, ela foi. Mateus tinha 15 anos e ela queria que ele chegasse à universidade sem precisar parar para trabalhar como ela havia parado. Ou melhor, sem precisar nunca parar. O trabalho era pesado. 12 andares, 3 turnos, banheiros, copas, salas de reunião. Mas havia algo que ninguém havia previsto. Camila limpava a sala de reuniões do 12º andar quase toda semana. E naquela sala aconteciam, havia 6 meses, as apresentações sobre a parceria com o grupo Tanaka. Ela não fuçava em nada, mas lia o que estava à vista. Os slides esquecidos no projetor depois das reuniões, os termos técnicos nas apresentações, os resumos parcialmente visíveis sobre a mesa antes de serem recolhidos. Vocabulário de contrato internacional, cláusulas de responsabilidade técnica, terminologia de automação industrial. Ia anotando no mesmo caderninho de sempre, agora com páginas diferentes das de Setsuko, mas com a mesma letra cuidadosa de quem sabe que vai precisar daquilo mais tarde. Quando soube, por uma conversa ouvida no corredor, que os japoneses viriam pessoalmente naquela terça para fechar o contrato, ela sentiu algo que não soube nomear na hora. Não era ambição, era algo mais quieto, a sensação de quem passou meses plantando sem saber ao certo o que ia crescer e de repente vê o primeiro broto. Ela não planejou nada. Não ensaiou nada. Naquela manhã de terça foi trabalhar como sempre. Uniforme, balde, 10º andar primeiro, depois o 11º. Quando desceu para o corredor do 12º, a reunião já estava acontecendo atrás da porta fechada. Foi quando a porta abriu
E Eduardo Cavalcante olhou para o corredor com a voz de quem não tem mais tempo para orgulho. Camila ficou parada por 2 segundos. Havia uma parte dela que sabia exatamente o que aquele momento era. E havia outra parte, a parte que havia aprendido desde os 16 anos que o mundo não costuma abrir portas para pessoas como ela, que esperava para ver se aquilo era real. Ela caminhou até a porta, olhou para dentro e disse as 3 palavras. O que ela ainda não sabia era o que estava esperando por ela do outro lado dessa porta. Especificamente quem estava esperando por ela. Maurício Andrade tinha 42 anos, um cargo de diretor comercial e a convicção inabalável de que sabia exatamente o valor de cada pessoa ao seu redor. Não era um homem estúpido. Era inteligente, articulado, conhecia o mercado, sabia conduzir uma reunião. Havia construído uma carreira real com trabalho real. Mas havia também algo nele que o trabalho não explica. Uma necessidade antiga de dividir o mundo entre os que importam e os que não importam, e de deixar bem claro o tempo todo de qual lado cada um estava. Com Camila, nunca havia precisado fazer esforço. Ela era terceirizada, jovem, negra, de uniforme, parte do cenário, alguém que aparecia, limpava e sumia. Maurício havia cruzado com ela talvez 50 vezes nos últimos 6 meses e nunca havia aprendido o nome dela. Não porque fosse esquecido, porque nunca havia considerado necessário saber. Havia 2 episódios que Camila guardava sem dramatizar, mas sem esquecer. O primeiro foi numa tarde de setembro. Maurício havia entrado na copa às pressas, visto uma mancha no fogão e chamado o supervisor de limpeza no mesmo instante, não para perguntar, para cobrar. A mancha havia sido deixada por alguém da própria equipe de TI que havia esquentado comida e ido embora sem limpar. Camila havia chegado meia hora depois do ocorrido e encontrado o fogão assim. Mas quando o supervisor chegou com ela para verificar, Maurício disse, sem olhar para ela diretamente: "Não me importa quando aconteceu, importa que estava assim quando eu cheguei." Ela não respondeu, limpou e foi embora. O segundo foi numa quinta-feira de outubro. Havia uma visita de um cliente importante no fim da tarde, e Maurício havia mandado refazer a copa inteira porque um copo estava levemente embaçado. Um copo que estava guardado no armário, longe da vista de qualquer visitante. Camila refez tudo sem comentar. O cliente nem foi até a copa. Não eram episódios excepcionais. Eram o padrão. Maurício não gritava, não xingava. Era mais refinado que isso. Ele simplesmente agia como se certas pessoas não tivessem voz. E quando essas pessoas tentavam ter voz, ele as olhava com a expressão de quem está esperando que o barulho passe. O que tornava tudo isso mais complicado era que Maurício também era competente. E essa competência lhe dava uma armadura. Porque quando alguém entrega resultado, é mais difícil questionar o resto. Eduardo confiava nele. Não cegamente, mas com a confiança prática de quem delega porque precisa delegar, e que durante anos não havia tido razão concreta para revisar essa decisão. Naquela manhã de terça, quando a agência ligou às 9h40 informando sobre o acidente do intérprete, Maurício ficou com o telefone na mão por alguns segundos. Depois começou a ligar para agências. Tentou 3. Nada disponível para japonês corporativo naquele prazo. Tentou internamente. Nada. E então, e esse foi o momento que definia quem ele era, decidiu não contar para Eduardo. A justificativa que construiu para si mesmo era razoável na superfície. Ainda havia tempo, ainda podia resolver. Não fazia sentido alarmar o chefe antes de esgotar as opções. Mas por baixo dessa justificativa havia outra coisa, mais honesta e menos apresentável. Maurício não queria admitir que havia confirmado um intérprete na véspera sem ter um plano B. Não queria chegar para Eduardo e dizer que havia uma falha, que havia um risco, que algo estava fora do controle dele.
Então ficou tentando, em silêncio, até os japoneses entrarem pelo elevador e a solução nunca aparecer. Quando finalmente contou para Eduardo dentro da sala, com Tanaka do outro lado da mesa, já era tarde demais para qualquer coisa que não fosse dano controlado. Eduardo o olhou daquele jeito. Maurício desviou o olhar e fingiu estar checando algo no celular. Então a porta abriu. Eduardo foi até o corredor e voltou com Camila. Maurício a reconheceu instantaneamente, não pelo nome, que não sabia, mas pelo uniforme, pelo rosto, pela presença que havia aprendido a ignorar de forma tão automática que ignorar havia se tornado reflexo. E quando Eduardo disse, "Ela fala japonês, pode ajudar?", alguma coisa em Maurício travou. Não era só ceticismo, era algo mais visceral. A resistência de quem construiu um mundo organizado, de uma certa forma, e sente esse mundo sendo reorganizado sem a sua permissão. Ele falou com a voz de gerente, não de debochado, o que a tornava mais perigosa. Eduardo, precisamos ser razoáveis. Esta é uma negociação internacional de centenas de milhões de reais. Não podemos colocar uma funcionária terceirizada de limpeza para representar a empresa diante de uma delegação desse nível. Se algo sair errado, perdemos não só o contrato, perdemos a credibilidade. Fez uma pausa calculada. Deixa eu ligar para a embaixada japonesa. Deve ter alguém disponível. Era um argumento inteligente. Usava palavras como razoável e credibilidade. Palavras que soam a bom senso, mas que estavam servindo naquele momento para uma função completamente diferente. Estavam servindo para manter Camila do lado de fora de uma sala, onde ela poderia provar algo que Maurício não estava preparado para ver provado. Eduardo olhou para o relógio, para Maurício, para Camila. Tanaka e os assessores observavam em silêncio do outro lado da mesa, não com impaciência, mas com a atenção de quem está vendo algo acontecer e ainda não sabe o que é. "Você tem certeza?" Eduardo perguntou para Camila. Não era descrença. Era a pergunta de quem precisa ter certeza antes de saltar. Camila respondeu sem hesitar. "Sim." Maurício tentou mais uma vez. Agora com algo mais próximo do desespero, embora a voz ainda soasse controlada. "Eduardo, se ela errar uma frase nessa cláusula, podemos assinar algo que nos prejudica por anos. Não é o momento para improvisar." O silêncio que se seguiu durou talvez 5 segundos. 5 segundos em que Eduardo ficou olhando para Camila e Camila ficou olhando para Tanaka. Então ela fez algo que ninguém na sala esperava. Sem pedir licença, sem esperar a decisão de Eduardo, ela virou o rosto para o Sr. Tanaka e falou, diretamente para ele em japonês, com a voz calma de quem não está improvisando nada. O que ela disse parou a sala inteira, e a resposta de Tanaka foi algo que Maurício não conseguiria explicar para si mesmo por muito tempo. O que Camila disse para Tanaka não foi uma apresentação, não foi um pedido de licença. Foi uma frase direta, dita com a voz de quem não está tentando impressionar ninguém, apenas comunicar. Ela havia ouvido Tanaka falar sobre a cláusula 2 minutos antes, em japonês, enquanto ainda estava na porta. Havia entendido cada palavra. E o que disse para ele naquele momento foi exatamente isso que havia entendido, que havia acompanhado a preocupação dele sobre a cláusula de responsabilidade técnica, e que, se ele permitisse, poderia conduzir aquela discussão com a precisão que ela merecia. A sala parou. Não foi um silêncio de surpresa barulhenta. Foi o silêncio de quando algo muda de direção sem avisar e as pessoas ao redor ainda estão processando o que viram. Eduardo ficou parado com a mão levemente apoiada no encosto da cadeira. O assessor jurídico japonês olhou para Tanaka. Maurício ficou com a boca levemente aberta, o que era incomum para um homem que sempre sabia o que dizer. Tanaka ficou olhando para Camila por um momento, não com surpresa exagerada, com algo mais preciso que isso.
Era o olhar de quem acabou de ver algo raro e está fazendo a avaliação silenciosa de quem tem décadas de experiência em negociação. Ele havia acabado de falar sobre aquela cláusula em japonês, num ambiente onde presumia que ninguém do lado brasileiro entendia uma palavra. E aquela moça de uniforme azul, parada na soleira da porta com o balde ainda no corredor, havia demonstrado com uma frase que havia entendido tudo. Ele inclinou a cabeça levemente e perguntou em japonês, com uma calma que não era distância, era respeito. "Qual é o seu nome?" Camila respondeu. "Camila." Tanaka ficou um momento em silêncio. Havia algo naquele instante que ela percebeu com clareza. Era a primeira vez, desde que havia entrado naquela empresa, que alguém perguntava seu nome antes de olhar para o uniforme. Todos os outros haviam olhado para o uniforme primeiro. Tanaka havia olhado para ela. Ele disse ainda em japonês: "A senhora pode sentar, Camila-san." Eduardo apontou para a cadeira do intérprete do seu lado da mesa. Camila entrou, colocou o balde no corredor, fechou a porta atrás de si com cuidado e sentou. Maurício ficou de pé num canto. Pela primeira vez em 6 meses, não sabia o que fazer com as mãos. O que se seguiu não foi simples, e Camila sabia disso antes de sentar. Traduzir um contrato de automação industrial não era como traduzir uma conversa. Era um vocabulário específico, construído ao longo de meses de leituras daquela sala, de slides esquecidos no projetor, de termos anotados no caderninho com a letra cuidadosa de quem sabe que vai precisar. Mas havia algo além do vocabulário que tornava aquele momento possível. Era a compreensão do que estava sendo dito de verdade. Quando Tanaka começou a falar sobre a cláusula, Camila percebeu rapidamente que ele não estava exigindo uma revisão completa do contrato. Estava pedindo clareza. Estava pedindo que alguém do outro lado demonstrasse que havia entendido o risco real que o grupo Tanaka estaria assumindo ao assinar aquilo. A cláusula definia responsabilidade por falhas de implementação técnica nos primeiros 18 meses. E o que Tanaka queria saber, no fundo, era simples. Se algo desse errado durante esse período, a empresa de Eduardo assumiria a responsabilidade de forma concreta ou ficaria em disputa jurídica indefinida. Camila transmitiu isso para Eduardo com precisão, não palavra por palavra, mas com o que estava por baixo das palavras. Ele não está travando o contrato. Ele está esperando que o senhor mostre que entende o que ele está colocando em jogo. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Olhou para a mesa. Depois se inclinou levemente para a frente. Foi nesse instante que Maurício interveio. "Eduardo." A voz era baixa, controlada, o tom de quem quer parecer razoável e urgente ao mesmo tempo. "Antes de continuar, acho que deveríamos validar o que está sendo traduzido. Podemos colocar alguém por videoconferência para acompanhar. Não é desconfiança. É protocolo." A palavra protocolo foi escolhida com cuidado. Era a palavra certa para um ambiente corporativo. Neutra, técnica, difícil de atacar diretamente. Mas o que ela estava fazendo naquele momento era lançar uma sombra sobre Camila sem precisar dizer nada explicitamente negativo sobre ela. Tanaka ouviu. Olhou para Maurício com uma calma que era mais cortante que qualquer resposta. Disse em inglês, sem apressar as palavras: "Estou confortável." 3 palavras, ditas com a autoridade de quem não precisa de mais nenhuma. Maurício não voltou a falar. Eduardo virou para Camila e fez um gesto leve com a cabeça. "Pode continuar." Ela continuou. A conversa que havia chegado num beco sem saída estava encontrando uma saída. Camila traduzia com precisão, mas o que tornava a negociação possível era algo além da tradução. Era a capacidade de entender o que o silêncio entre as palavras significava e de transmitir isso para os 2 lados sem distorcer nada. Tanaka falava. Ela ouvia até o fim. Traduzia. Eduardo respondia. Ela ouvia até o fim. Traduzia de volta.
Devagar, a cláusula foi sendo desmontada e remontada. Não para beneficiar um lado ou outro, mas para que os dois lados entendessem exatamente o que estavam assinando. Era isso que Tanaka havia pedido desde o início. Era isso que ninguém havia conseguido dar a ele antes. Num determinado momento, o assessor jurídico japonês abriu um caderno e começou a anotar. Era um sinal que Camila reconheceu, não porque conhecesse o protocolo japonês de negociação, mas porque havia aprendido nas tardes com Setsuko que quando um japonês começa a anotar é porque algo passou a valer a pena ser registrado. A reunião estava voltando. Maurício observava do canto. O rosto dele havia fechado numa expressão que misturava concentração com algo que não era exatamente raiva. Era a expressão de quem está vendo um plano desmoronar e ainda não sabe se vai conseguir segurar alguma coisa antes que tudo caia. A cláusula ainda não estava resolvida. Havia mais uma rodada de discussão pela frente, mas o clima da sala havia mudado completamente e todo mundo ali sabia por quê e por causa de quem. Tanaka olhou para Camila por um instante entre uma fala e outra. Não disse nada, mas havia no olhar dele algo que ela guardou sem conseguir nomear na hora. O reconhecimento de quem está, pela primeira vez naquele dia, exatamente onde precisava estar. E então Tanaka fez uma pausa. Virou para o assessor. Disse algo em japonês, breve. O assessor assentiu e abriu a pasta com os documentos finais. Mas antes de continuar, Tanaka olhou para Camila e perguntou uma coisa que ela não esperava. A resposta que ela deu mudaria tudo o que ainda estava por vir. Tanaka havia perguntado em japonês de onde ela havia aprendido o idioma. Não era uma pergunta protocolar, era genuína, o tipo de pergunta que as pessoas fazem quando estão curiosas de verdade, não quando estão preenchendo silêncio. Camila respondeu com a mesma objetividade com que costumava contar sua própria história. Uma senhora chamada Setsuko, um lar de idosos em Santana, tardes de quarta-feira, um caderninho. Disse que Setsuko havia sido imigrante de segunda geração, que os filhos raramente apareciam, que as duas haviam passado quase 2 anos conversando antes que ela morresse. Tanaka ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse em japonês, com uma voz que havia mudado levemente de tom. Menos o executivo, mais o homem. Minha mãe também morreu num lugar assim. Eu também não apareci o suficiente. Camila não respondeu. Havia coisas que não precisavam de resposta. Tanaka olhou para a pasta na sua frente. Depois olhou para Eduardo e disse em inglês, podemos continuar. O que se seguiu foi a negociação mais concentrada daquele dia. A cláusula de responsabilidade técnica foi aberta parágrafo por parágrafo. Tanaka falava, Camila traduzia, Eduardo respondia, Camila traduzia de volta. O assessor jurídico japonês acompanhava cada trecho com atenção, fazendo anotações, pedindo para repetir em 2 momentos onde a redação original estava ambígua. Camila não traduzia palavra por palavra. Traduzia intenção. Quando Tanaka usava uma expressão que em japonês carregava um peso específico de cautela, algo que em português poderia soar neutro demais, ela encontrava o equivalente que preservava esse peso. Quando Eduardo usava um termo técnico que poderia ser interpretado de formas diferentes, ela escolhia a tradução que fechava a ambiguidade, não a que a deixava aberta. Era isso que separava uma tradução funcional de uma tradução real. Eduardo percebeu isso em determinado momento. Percebeu que Camila não estava apenas repetindo o que cada lado dizia, estava garantindo que o que cada lado ouvia era de fato o que o outro havia querido dizer. E foi nesse momento que ele começou a falar de um jeito diferente. Parou de usar o vocabulário corporativo que usava em apresentações. Começou a falar como alguém que está tendo uma conversa honesta
sobre o que havia construído, sobre o que a parceria significava para ele, sobre os protocolos técnicos que já estavam no contrato, mas que precisavam ser ditos em voz alta para que tivessem o peso que mereciam. Nós assumimos a responsabilidade pelos primeiros 18 meses, Eduardo disse, olhando direto para Tanaka. Não em tese, na prática. Se algo falhar na implementação, minha equipe está lá. Isso está no contrato, mas estou dizendo agora porque quero que o senhor ouça de mim, não só de um documento. Camila traduziu cada palavra. Tanaka ouviu até o fim. Depois ficou em silêncio por um momento que pareceu mais longo do que era. Então virou para o assessor jurídico e disse algo breve em japonês. O assessor abriu a pasta na página da cláusula, fez uma anotação à margem e assentiu. A cláusula estava resolvida. O assessor mais jovem reorganizou os documentos com eficiência. O contrato foi aberto na página final. Tanaka pegou a caneta com a naturalidade de quem já havia tomado sua decisão havia algum tempo e estava apenas esperando o momento certo para formalizá-la. Assinou. Passou para Eduardo. Eduardo assinou. Maurício, do canto da sala, observou tudo isso com o rosto fechado, numa expressão que não era raiva nem alívio. Era a expressão de alguém que apostou numa direção e viu o jogo ir para o outro lado. E que ainda não havia processado completamente o que isso significava para ele. Antes de levantar, Tanaka olhou para Eduardo e disse em inglês, com as palavras medidas de quem não fala no idioma com fluência, mas escolhe cada termo com cuidado. Vocês têm pessoas muito boas trabalhando para vocês. Às vezes, em lugares que não esperam. Depois virou para Camila e disse algo em japonês que ela recebeu em silêncio, com um aceno de cabeça. Eduardo esperou os japoneses saírem para o corredor antes de perguntar para ela o que Tanaka havia dito. Camila ficou um momento. Depois respondeu. Que às vezes a pessoa certa chega pela porta errada. Eduardo ficou olhando para ela. Não disse nada imediatamente. Havia no silêncio dele algo que não era apenas gratidão pelo contrato salvo. Era algo mais incômodo que isso. Era o reconhecimento de alguém que percebe que esteve olhando para o lugar errado por muito tempo. No corredor, antes do elevador chegar, Tanaka caminhou até Camila e estendeu a mão. Não era protocolo, era escolha. Ela apertou. As portas do elevador fecharam, e Camila ficou parada no corredor por um tempo que não soube medir, ouvindo o silêncio que vem depois de algo grande. Quando voltou para dentro, a sala estava sendo arrumada. Maurício reorganizava os documentos sobre a mesa, com a concentração exagerada de quem está fingindo ter o que fazer. Eduardo fechou a porta. O que aconteceu nos próximos minutos dentro daquela sala, Camila não viu. Mas as paredes eram finas o suficiente para que ela ouvisse no corredor o tom da voz de Eduardo. Não as palavras, mas o peso delas. A voz de quem não está gritando porque não precisa gritar. A voz de quem já chegou a uma conclusão e está apenas comunicando. Camila pegou o balde, caminhou até o elevador. Apertou o botão do 10º andar. Ela não sabia ainda o que tinha acabado de mudar na vida dela, mas sabia, com a clareza quieta de quem aprendeu a reconhecer esses momentos, que alguma coisa havia mudado. O que ela não sabia era o que Maurício havia feito ainda dentro daquela sala, antes mesmo de Eduardo ter saído do prédio. E quando isso viesse à tona, nada do que ele havia construído nos últimos anos seria suficiente para segurar o que viria depois. Eduardo Cavalcanti não era um homem que tomava decisões no calor do momento. Havia aprendido isso da forma difícil, nos primeiros anos da empresa, quando reagia rápido demais e errava na mesma velocidade. Com o tempo, havia desenvolvido o hábito de esperar. De deixar o primeiro impulso passar antes de agir, de só falar quando sabia exatamente o que queria dizer.
Por isso, quando fechou a porta da sala de reuniões com Maurício ainda dentro, não estava com raiva. Estava com clareza, o que era mais perigoso. Disse o que tinha a dizer de forma direta e sem rodeios. Que Maurício havia sabido desde as 9h40 que não havia intérprete. Que havia escolhido não contar. Que essa escolha havia colocado em risco 2 anos de trabalho e uma negociação de centenas de milhões de reais. Maurício tentou explicar. O processo, as tentativas, a impossibilidade do prazo. Eduardo ouviu até o fim. Depois disse: "Você também tentou me impedir de ouvir a única pessoa naquele prédio que poderia resolver o problema. Com argumentos que faziam sentido. Isso é o que me preocupa mais." Fez uma pausa curta. "Pode deixar a pasta aí." Maurício saiu da sala com o rosto fechado e foi direto para a própria mesa. Sentou. Ficou olhando para a tela do computador por alguns minutos. E então, fez algo que revelava, melhor do que qualquer coisa que havia dito naquele dia, exatamente quem ele era. Abriu o sistema interno de RH e às 14h13 daquela mesma terça-feira, menos de 2 horas depois de Camila ter salvado o contrato, com Eduardo ainda no prédio, enviou uma solicitação formal de desligamento imediato. O campo motivo dizia: comportamento inadequado com visitantes de alto nível. Não havia descrição. Não havia registro, não havia nada além daquela frase, vaga o suficiente para parecer séria, específica o suficiente para parecer fundamentada. Maurício havia apostado que o RH processaria o pedido antes que alguém fizesse perguntas. Havia apostado que o nome de Camila desapareceria do sistema antes que Eduardo tivesse tempo de pensar nela de novo. Era o tipo de movimento que ele havia aprendido a fazer ao longo dos anos, rápido, documentado, aparentemente protocolar. O tipo de coisa que funciona quando ninguém está prestando atenção. Desta vez, alguém estava prestando atenção. A analista de RH, que recebeu a solicitação, era nova na empresa. Havia 3 meses no cargo, mas não era ingênua. Quando viu o pedido, verificou o histórico da funcionária antes de qualquer coisa. Encontrou avaliações máximas em todos os períodos desde a contratação. 0 advertências, 0 ocorrências negativas. Então encontrou 3 registros anteriores, feitos pelo mesmo solicitante, Maurício Andrade, diretor comercial, todos com reclamações vagas sobre desempenho, todos arquivados sem apuração, porque não havia nada concreto para apurar. Ela não processou o pedido. Levou para a coordenadora de RH. A coordenadora levou para o diretor de pessoas. O diretor de pessoas ligou para Eduardo naquela mesma tarde. Eduardo pediu que guardassem tudo, que não movessem nada, que compilassem o histórico completo para uma reunião no dia seguinte. A reunião aconteceu na manhã de quarta. O RH apresentou tudo numa sequência que não precisava de comentário para ser entendida. O histórico limpo de Camila, as 3 reclamações anteriores de Maurício sem fundamento e a solicitação de desligamento enviada às 14h13 da terça, enquanto o contrato ainda estava sendo organizado na sala ao lado. Eduardo ouviu tudo sem interromper. Quando o RH terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Podem sair, vou chamar o Maurício." Maurício entrou na sala com a postura de sempre. Ombros abertos, passo firme, a performance de quem está no controle. Sentou na cadeira do outro lado da mesa. Esperou. Eduardo não abriu o computador, não mostrou documentos. Não precisava. Havia decidido o que fazer antes de Maurício entrar na sala. Disse apenas: "O RH me mostrou a solicitação que você enviou ontem e o histórico das reclamações anteriores." Pausa. "Você passou anos registrando problemas que não existiam sobre uma funcionária que nunca errou nada. E quando ela salvou o contrato mais importante da história dessa empresa, a primeira coisa que você fez foi tentar tirá-la do sistema antes que eu percebesse.
Maurício abriu a boca. Eduardo continuou, com a voz de quem não está interessado em debate. Não é sobre ontem. Ontem foi só a hora em que ficou visível. O problema é mais antigo que isso. Maurício tentou falar sobre contexto, sobre decisões sob pressão, sobre o calor do momento. Eduardo o deixou falar até o fim. Depois disse: pode buscar seus pertences hoje. O RH vai te passar os próximos passos. Não houve escândalo. Não houve cena. Maurício se levantou, foi até a própria mesa, colocou os pertences num box que alguém do RH havia deixado discretamente encostado na parede e saiu pelo elevador sem olhar para ninguém. O corredor ficou quieto depois que as portas fecharam. Naquela tarde, Eduardo pediu para o RH localizar Camila e avisá-la que ele queria conversar com ela na manhã seguinte. A mensagem chegou para ela pelo supervisor de limpeza. Uma convocação para o 12º andar às 9 da manhã. Camila leu o recado, dobrou o papel, colocou no bolso do uniforme. Não perguntou o motivo. Não especulou com ninguém. Foi para casa, fez o jantar para ela e para Mateus, ouviu o irmão falar sobre a escola, lavou a louça. Antes de dormir, tirou do bolso o papel dobrado. Ficou olhando para ele por um momento. Havia aprendido, ao longo da vida, a não construir expectativas sobre coisas que ainda não tinham forma. Expectativa sem base era uma forma de se machucar antes da hora. Mas havia algo naquela convocação que era diferente de tudo que havia recebido naquele prédio até então. Não era uma reclamação. Não era uma ordem, era um pedido. E pedido naquele lugar era uma coisa nova. Camila chegou ao 12º andar às 8h55 da manhã. Tinha o uniforme de trabalho ainda. Havia passado a manhã no 10º andar antes de subir. Não havia trocado de roupa. Não havia chegado diferente do que era qualquer outra quinta-feira. Se havia algo que ela havia aprendido ao longo da vida, era que chegar como quem não é só cria confusão na hora de se manter. A secretária a reconheceu, acenou, disse que Eduardo já estava esperando. Camila bateu na porta. Entrou. A sala de Eduardo era diferente das salas de reunião que ela havia limpado por 6 meses. Menor, mais pessoal, com livros numa estante que parecia usada de verdade e uma janela que dava para a cidade lá embaixo. Eduardo estava de pé perto da janela quando ela entrou. Apontou para a cadeira do outro lado da mesa. Pediu para sentar. Não começou falando sobre o contrato. Começou perguntando sobre ela, de onde vinha o japonês, o que estudava, como havia chegado ali. Camila respondeu com a objetividade de sempre. Setsuko, as tardes no lar, os cursos, a faculdade, Mateus. Falou sem dramatizar, sem inflar, sem reduzir. Era a história dela, e ela a contava como contava qualquer coisa, com precisão. Eduardo ouviu sem interromper uma vez sequer. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem está pensando no que dizer, mas o de quem está deixando o que ouviu pousar de verdade. Depois disse: eu comecei fazendo entrega de moto. Durante 3 anos. Ninguém apostou em mim antes que eu provasse o que valia. Pausa. Demorei para perceber que às vezes faço a mesma coisa com outros. Não enxergo porque não estou olhando para o lugar certo. Camila não respondeu. Havia coisas que não precisavam de resposta. Ela havia aprendido isso com Setsuko. Eduardo abriu uma pasta fina sobre a mesa. Virou para ela. Quero te oferecer uma vaga como assessora de relações internacionais. Salário compatível com a função. O RH vai te passar os números, mas é mais do que o dobro do que você recebe hoje. E a empresa cobre o restante da sua faculdade. Camila ficou olhando para ele. Não para a pasta, para ele. Estava avaliando, com a atenção quieta de quem aprendeu que ofertas têm contexto e contexto tem peso. Não havia ali nenhum sinal de que aquilo era piedade ou gratidão passageira.
Era uma decisão de negócio tomada por um homem que havia passado a vida inteira reconhecendo o valor das coisas. Disse: aceito. Eduardo fechou a pasta. Estendeu a mão. Ela apertou. Camila começou na nova função na segunda-feira seguinte. A sala era pequena, uma das menores do andar, mas tinha janela. Mesa nova, cadeira nova, um computador que funcionava rápido. Ela chegou cedo, organizou as gavetas, colocou o caderninho de sempre na gaveta de cima. E então tirou da bolsa uma fotografia. Era de Setsuko. Havia pedido para a família meses antes, sem muita esperança de resposta, e o envelope havia chegado pelo correio numa tarde de sábado, com um bilhete escrito à mão por uma das filhas. Ela gostava muito de você. Obrigada por ter ficado com ela. Camila havia guardado a foto dentro de um livro, esperando um lugar certo para colocá-la. Durante meses não havia encontrado esse lugar. Agora havia. Colocou a foto na mesa, encostada na base do monitor. Ficou olhando para ela por um momento. O rosto de Setsuko numa tarde qualquer do lar, sorrindo para alguém fora do quadro, com a leveza de quem está num bom dia. Camila havia tirado aquela foto numa quarta-feira de outono, 2 anos antes, quando a velhinha havia contado uma história engraçada sobre o marido e havia rido até os olhos fecharem. A primeira semana foi de adaptação. Havia muito a aprender. Protocolos, sistemas, o jeito como a empresa se comunicava com parceiros externos. Mas havia também algo que ninguém precisou ensinar: a capacidade de ler o que estava por baixo das palavras, de entender o que o silêncio entre uma frase e outra significava. Isso ela já trazia. Havia aprendido nas tardes de quarta com uma senhora de 83 anos, que não tinha mais ninguém para ouvi-la. Na quinta-feira da terceira semana, a recepcionista ligou para a sala de Camila. Havia um pacote no balcão, vindo do Japão, destinado a Camila Souza pelo nome. Ela desceu, assinou o recebimento, subiu com o pacote. Era pequeno, encadernado em papel craft, com o endereço escrito à mão em japonês e em português. Abriu com cuidado. Dentro havia um livro de poesia japonesa, encadernado em tecido azul escuro, com as páginas levemente amareladas pelo tempo, do tipo que não se compra em livraria comum. Na primeira página, havia uma dedicatória escrita à mão, com a caligrafia ordenada e precisa do Sr. Tanaka. Camila leu em silêncio. Traduziu para si mesma, palavra por palavra, com o cuidado de quem não quer perder nada. A dedicatória dizia: para quem aprendeu nossa língua com o coração de outra pessoa, que essa herança a leve longe. Ela ficou com o livro fechado nas mãos por um tempo. A cidade lá fora continuava no mesmo ritmo de sempre. Carros, vozes, o barulho comum de uma quinta-feira de manhã. Mas dentro daquela sala pequena com janela, o silêncio tinha uma qualidade diferente. Era o silêncio de depois, de quando algo que demorou muito para chegar finalmente chega, e a pessoa que estava esperando nem sabia direito o que estava esperando. Camila colocou o livro na mesa, ao lado da fotografia de Setsuko. Os 2 objetos juntos ocupavam pouco espaço, um livro azul e uma foto de uma tarde de quarta-feira. Mas havia neles, juntos, tudo o que havia construído aquele momento. Cada tarde de quarta, cada página do caderninho, cada turno, cada metrô, cada madrugada de sexta, com Mateus dormindo no quarto ao lado. Ficou olhando para a foto por um momento. Então disse baixinho para ninguém que estava na sala: conseguimos. Às vezes, as pessoas julgam alguém pelo uniforme antes mesmo de conhecerem sua história. Camila entrou naquela sala carregando um balde, mas também carregava anos de esforço e aprendizado. Enquanto muitos enxergavam apenas uma faxineira, ela sabia exatamente do que era capaz. O respeito verdadeiro não vem do cargo, da roupa ou da aparência. Ele nasce da competência, da coragem e da dignidade com que enfrentamos cada desafio. Nunca subestime alguém apenas porque essa pessoa ocupa uma posição simples.
Talvez o talento que todos procuram esteja justamente em quem ninguém decidiu ouvir. Você já foi julgado injustamente pela sua aparência ou pelo seu trabalho? Conte sua experiência aqui nos comentários, porque ela pode inspirar outras pessoas. E inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias de superação, justiça e recomeço.